Cansada das infidelidades do marido, mulher instalou uma câmera espiã no carro dele e descobriu isso. Perdoar uma traição é uma tarefa árdua, que nunca vem fácil. Perdoar inúmeras traições, por sua vez, parece ser algo inimaginável para a maioria das pessoas. No entanto, Lúcia desafiou todas as expectativas ao fazê-lo. Lúcia era esposa de Durval, um vendedor de armazém extremamente trabalhador e afetuoso, mas que carregava consigo um terrível vício, a infidelidade. Desde o momento em que Lúcia o conheceu, a reputação de mulherengo de Durval já se espalhava pelo bairro. Apesar dos sábios conselhos de sua mãe e de diversas amigas, Lúcia permitiu que seu coração falasse mais alto e acabou cedendo ao pedido de namoro que, após mais de 4 anos de hesitação, culminou em um casamento. Durante o período de namoro, Lúcia foi confrontada com pelo menos 4 casos de Durval envolvendo outras mulheres da região. A cada vez que isso ocorria, eles terminavam e Lúcia jurava nunca mais aceitá-lo de volta. No entanto, ela sempre cedia aos encantos do mulherengo, que sabia perfeitamente como utilizar sua lábia para amolecer o coração da jovem. O mais curioso de tudo isso era que Durval, de fato, era profundamente apaixonado por Lúcia desde a infância. Ele a amava e a enaltecia, e era incapaz de conceber sua vida sem ela. No entanto, Durval carregava uma inquietude inexplicável, e bastava uma oportunidade para que ele sucumbisse ao espírito da traição, como se fosse assombrado por uma entidade que o transformava em um homem completamente diferente. Embora às vezes considerasse a possibilidade de algo estar possuindo seu amado e levando-o a cometer tantos adultérios, a mãe de Lúcia sempre a alertava que era apenas uma falta de vergonha na cara. No entanto, Lúcia simplesmente não dava ouvidos. Ela encontrava maneiras de criar explicações plausíveis por conta própria, alimentando a fantasia de que seu amado ainda poderia mudar. E assim, eles se casaram. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos. Durval conseguiu se estabelecer em um trabalho como conferente em um armazém atacadista e, em breve, recebeu a oportunidade de se tornar um dos vendedores. Essa promoção, que inicialmente parecia ser uma bênção na vida do casal, acabou se tornando a razão por trás da paranoia que passou a dominar os pensamentos de Lúcia dali em diante. Durval tinha a responsabilidade de atender a área rural, onde os proprietários de pequenos estabelecimentos que não podiam ir até a cidade eram atendidos pelos vendedores do armazém. Isso significava dias e noites de viagens, sozinho em um carro, longe dos olhos da esposa desconfiada. Durval jurava para Lúcia que ele havia mudado, tornando-se um novo homem. Ele frequentava a igreja, havia parado de beber e, de tempos em tempos, visitava uma terapeuta para garantir que estava no controle de seus desejos carnais e que não pensava em trair Lúcia. Lúcia realmente acreditava que seu marido sofria de algum tipo de distúrbio que o tornava um mulherengo incontrolável. Foi ela quem sugeriu que ele visitasse o terapeuta pelo menos uma vez por mês, para se certificar de que não precisava de medicamentos para reduzir sua libido. No entanto, Durval achava tudo isso um absurdo. Ele afirmava que antes tinha uma mentalidade irresponsável e era um homem sem juízo, mas que agora havia mudado. O fato de não repetir seus erros há muitos anos era prova suficiente para ele. No entanto, Lúcia tinha consciência de que a aparente tranquilidade de seu marido era resultado de sua vigilância constante. Ela encarava as antigas infidelidades do esposo como uma espécie de doença, agindo como se estivesse casada com um homem que necessitava de tratamentos especiais. Era Lúcia quem o acompanhava ao trabalho e o trazia de volta para casa. Ela também sabia que no armazém onde Durval trabalhava só havia homens e que ele não mais frequentava as noites de futebol com os amigos ou ia ao bar. A rotina consistia apenas em trabalho, casa e igreja. Tudo estava sob controle. E isso era tudo o que ela precisava fazer para ter um homem fiel. No entanto, a proposta para o novo cargo era praticamente irresistível. Lúcia estava desempregada e as contas não paravam de se acumular. O salário de Durval praticamente dobraria com a nova posição.
sem mencionar as comissões satisfatórias, já que um vendedor de produtos em atacado geralmente realiza vendas em grande quantidade, e as vendas são praticamente garantidas. Durval insistiu firmemente e disse à esposa que era hora dela conceder um voto de confiança. Ele afirmava que todas as traições do passado haviam ficado para trás, e que se ela não confiasse nele, seria melhor se separarem do que continuar vivendo dessa forma. Lúcia passou a noite inteira chorando só de pensar na ideia de não ter controle sobre os movimentos de seu marido. E pior ainda, sobre com quem ele estaria. Ela se trancou no banheiro e ficou horas debaixo do chuveiro, revivendo todas as traições que ele cometeu durante o namoro e imaginando várias situações que poderiam levar aos mesmos erros se repetindo. Depois de refletir bastante sobre como poderia lidar com a distância e a falta de controle sobre seu marido, Lúcia teve uma ideia e saiu do banheiro. Ela concordou que Durval aceitasse o trabalho, mas pediu um dia com o carro para poder dar uma volta sozinha e refrescar sua mente antes de aceitar completamente a situação. Sem entender o motivo, Durval concordou com o pedido de Lúcia. No dia seguinte, Lúcia levou o carro a uma oficina especializada que oferecia um serviço de segurança peculiar. Ela solicitou a instalação de uma câmera de vigilância em tempo real, para poder visualizar o que acontecia dentro do carro a qualquer momento que desejasse. Após a conclusão da instalação, Lúcia voltou para casa sem mencionar nada ao marido. Ele começaria a trabalhar viajando na semana seguinte, e ela teria a capacidade de observar tudo que ele fazia dentro do carro, diretamente de seu computador. Assim que o marido saiu de casa para iniciar sua jornada como vendedor itinerante, Lúcia correu para o quarto e ligou o notebook para acessar o site da empresa de segurança e acompanhar cada momento do que seu marido estava fazendo e para onde ele estava indo. As primeiras horas foram entediantes, e tudo que a esposa desconfiada observou foi Durval dirigindo, parando para abastecer e fazendo algumas chamadas no celular. Essas chamadas eram o que mais deixavam Lúcia aflita, pois o sistema de filmagem exibia apenas imagens e não capturava o som, impossibilitando que ela ouvisse as conversas. No entanto, Durval parou em um posto de gasolina e desceu do carro para usar um orelhão. Lúcia ficou possuída por uma raiva intensa. Com quem ele estaria falando? Ela suspeitava que ele estivesse fazendo chamadas de um telefone público, para que os registros não ficassem em seu aparelho telefônico. Lúcia observou Durval prosseguir viagem e parar em diversos estabelecimentos comerciais para anotar pedidos. O primeiro dia de trabalho do marido parecia estar transcorrendo tranquilamente bem, se não fosse por aquela misteriosa ligação que a consumia. Ela não conseguia se concentrar em mais nada. Naquele dia, Lúcia não almoçou e sequer tomou café. Estava obcecada em acompanhar o marido dirigindo e, antes que percebesse, estava até desfrutando daquela sensação de poder. Lúcia acompanhou toda a jornada de viagem e paradas de Durval até que ele finalmente estacionou em um hotel à beira da estrada, já no entardecer. O carro ficou estacionado de frente para a entrada do estabelecimento, que mais se assemelhava a um motel de baixo custo. Devido à posição da câmera, Lúcia só conseguia ter uma visão parcial de onde o marido estava entrando. Era possível notar que todas as portas dos quartos do hotel estavam voltadas para a estrada, mas ela não conseguia ver a porta específica do quarto que Durval havia alugado para passar a noite. Lúcia ligou imediatamente para o marido, mas seu telefone estava fora de área ou desligado. Por que ele desligou o telefone? Lúcia ficava cada vez mais ansiosa à medida que a noite caía, e a pouca iluminação do hotel não permitia que ela enxergasse os detalhes do entorno. No entanto, sua apreensão aumentou quando ela percebeu que aquele hotel era frequentado por muitos caminhoneiros e, consequentemente, por mulheres que ofereciam serviços íntimos à beira da estrada. Lúcia continuou ligando para Durval, apenas para ouvir a mensagem da caixa postal informando que ele estava fora de área. Quando uma mulher com uma saia curta passou na frente do carro do marido e seguiu na mesma direção que ele havia tomado, Lúcia não hesitou.
Ela pegou suas chaves e correu até a casa de sua irmã, que ficava a 2 quarteirões de distância. "Você pode me emprestar seu carro?" disse Lúcia enquanto já empurrava a porta. "Está acontecendo de novo." Graças ao letreiro iluminado do hotel que ela pôde ver nas filmagens, Lúcia conseguiu encontrar o endereço e a rota do local na internet. Ela partiu em disparada para pegar seu marido infiel em flagrante, sem precisar fazer as paradas que Durval havia feito. Em menos de 2 horas, Lúcia chegou ao destino. Poderia ser tarde demais para flagrar o traidor em ação, mas Lúcia estava determinada a encontrar qualquer indício de sua traição, caso ele estivesse com outra mulher no quarto em algum momento. Assim que chegou à guarita que servia de recepção do hotel de beira de estrada, ela questionou: "Onde está meu marido?" O recepcionista olhou para ela confuso e explicou que não poderia fornecer informações sobre os hóspedes devido à questão de privacidade. Lúcia implorou e até inventou mentiras, alegando que Durval tinha esquecido seu remédio em casa e que poderia sofrer graves consequências se não o tomasse no quarto do hotel. No entanto, o rapaz permaneceu firme em sua decisão. "Lamento, senhora, mas não posso fornecer essas informações. E além disso, ele não está sozinho no quarto", revelou o recepcionista. As palavras do jovem funcionário transformaram Lúcia em uma bomba relógio prestes a explodir. Ao se virar para retornar ao seu carro, ela avistou uma mulher saindo de um dos quartos. Pela saia curta que ela usava, Lúcia percebeu imediatamente que era a mesma mulher da vida, que havia sido capturada pelas câmeras. A mulher parou para fumar em frente ao quarto e Lúcia não hesitou em correr em sua direção. O recepcionista do hotel tentou detê-la, mas diante da fúria de uma mulher determinada, nenhum homem seria capaz de segurá-la. Lúcia avançou e agarrou a mulher pelos cabelos antes que ela pudesse reagir. "Sua vagabunda! Quem você pensa que é para se envolver com um homem casado?" gritou Lúcia em fúria. Enquanto as duas se envolviam em uma briga frenética, as luzes ao redor dos quartos se acenderam e os hóspedes que estavam dormindo saíram para testemunhar a confusão. "Eu não sabia que ele era casado", repetia a mulher constantemente enquanto Lúcia a arranhava. Lúcia finalmente soltou a mulher e olhou em direção à porta entreaberta. Com o pouco fôlego que lhe restava, ela se aproximou de Durval e despejou sua ira sobre ele. Empurrando a porta, a esposa enfurecida acendeu a luz do quarto. A cama estava completamente desarrumada e o cheiro de cigarro e álcool permeava o ambiente. A porta do banheiro estava apenas encostada e o traidor estava lá dentro, cantarolando despreocupadamente, sem ter a menor ideia de que tudo havia sido descoberto. Lúcia abriu a porta do banheiro cautelosamente e, ao se deparar com o homem lá dentro, sua expressão furiosa se transformou em espanto e completa confusão. "Quem é você?" perguntaram ambos ao mesmo tempo. O homem que Lúcia encontrou no banheiro não se parecia em nada com Durval. Ela havia invadido o quarto errado. Enquanto saía do quarto sentindo seu rosto queimar de vergonha, Lúcia se viu cercada pelos olhares curiosos dos outros hóspedes e pelos olhos lacrimejantes da mulher que ela havia atacado. No meio da multidão, viu Durval surgir totalmente incrédulo com a cena que acabara de presenciar. "O que você fez, Lúcia?" indagou ele. Ela olhou para o recepcionista. "Quando mencionei o nome dele, você me disse que ele estava acompanhado. E eu estou", antecipou-se Durval. Foi nesse momento que Lúcia avistou o patrão de Durval surgir no meio da multidão. E ela compreendeu que ele estava compartilhando um quarto com 2 camas, como era comum entre os vendedores da mesma empresa, a fim de economizar nas despesas de hospedagem. Após passarem pela delegacia, pois a mulher que Lúcia agrediu fez questão de registrar um boletim de ocorrência, Durval a levou de volta para casa. Em casa, Durval descobriu a insanidade que sua esposa havia cometido ao ver as imagens do carro no computador. Ele ficou sem reação. Somente após acalmar-se é que Lúcia percebeu a extensão do seu comportamento. Ao olhar-se no espelho do banheiro enquanto aplicava curativos nos ferimentos causados pela mulher que ela atacou,
Um filme passou em sua mente. Desde o dia em que descobriu a primeira traição de Durval e o perdoou, até o momento em que percebeu que nunca mais poderia confiar nele. Foi então que ela se deu conta de que o encanto havia se quebrado há muito tempo. A forma como construíram seu relacionamento tornava impossível que qualquer um deles encontrasse a verdadeira felicidade. Sentaram-se juntos e tiveram uma conversa séria sobre o assunto. Chegaram à conclusão de que o melhor caminho seria seguir cada um a sua própria vida. Durval sentia-se aprisionado e constantemente culpado por suas ações passadas, enquanto Lúcia viveria sempre com medo de ser traída novamente, sem encontrar paz. No ano seguinte, Lúcia conheceu outra pessoa pela qual se entregou de corpo e alma, enquanto Durval também encontrou seu próprio caminho. Essa história nos revela que o amor verdadeiro só pode se solidificar quando baseado na confiança. Enquanto Lúcia e Durval insistiam em viver sobre a sombra da dúvida, jamais encontrariam a luz da verdadeira felicidade. E você, meu caro amigo, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Quem você acredita que foi o mais culpado nessa história? Seria a esposa obcecada por controle ou o marido infiel que nunca transmitiu segurança a ela? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, pois em breve retornaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço, tchau!